Bom dia, você aluno, você aluna que está aqui no canal Hiller Soares para a gente assistir essa aula da classe de preparação missionária que era para ter acontecido ontem, na realidade já aconteceu. Então essa aula aqui é uma aula de recuperação para quem não pôde assistir, tá certo? Então, eu gostaria de deixar alguns recados para você. Quais são esses recados? Então você vai fazer o quê? Você vai deixar seu nome nos comentários e também a sua ala que você frequenta. 2. Você irá responder as perguntas que irei fazer especificamente para você, tá bom? E 3. Deixa seu like, curta, se inscreva no canal para ficar cada vez mais legal, tá certo? Então nós iremos iniciar com o hino. Deixa eu escolher aqui o hino para que a gente escute. E também após o hino nós teremos a oração feita pela professora também dessa classe de preparação missionária, a professora Altenira, tá? Inclusive ela está aqui do meu lado. Ela é a professora também da classe de preparação missionária e a minha esposa, tá bom? Então nós iremos ter o hino Mais Perto Quero Estar. E depois do hino, a oração da irmã Altenira. Deixa eu só... Ok, irmãos, agora a oração da irmã Altenira. Nosso amado e bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este Evangelho. Nós te agradecemos por nosso Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelas Escrituras. Nós te agradecemos por sermos teus filhos. Pedimos, Pai Celestial, que possamos ter ânimo para esta obra e
possamos mente ter o desejo de poder compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Todas as bênçãos que nós recebemos, que possamos estar dispostos a compartilhar com teus filhos. Pai Celestial, nós te amamos e agradecemos por essas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, obrigado, Sister Altenira Soares, pela oração. A minha esposa foi sister também, né? Ela fez missão BH Leste, né? BH Leste. É isso aí, gente. Agora vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje vai ser o livro de Mórmon. Qual é o propósito do livro de Mórmon, tá? Então vou abrir aqui a tela para que você veja, tá bom? E nós iremos agora, a partir desse momento, eu vou diminuir essa minha tela aqui para que apareça a aula. Pronto, joguei ela aqui para o canto e aí a gente tem acesso à nossa aula de hoje, tá? Então a aula de hoje é essa: qual é o papel do livro de Mórmon, tá? Qual é o papel do livro de Mórmon? Então, gente, só para lembrar que o livro de Mórmon é uma vigorosa evidência da divindade do nosso Salvador Jesus Cristo. E é uma das provas da restauração do Evangelho, tá? Então, o livro de Mórmon, resumidamente falando, ele prova que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor do mundo, e também prova que Joseph Smith, o dito Joseph Smith, foi o profeta de Deus aqui na Terra, com revelações autorizadas pelo Pai Celestial e Jesus Cristo para trazer a igreja novamente nessa última dispensação. Então, basicamente, é isso que a gente precisa aprender para ensinar. Porque, como missionários, nós precisamos ter um testemunho forte a respeito das escrituras, como o livro de Mórmon, tá certo? Então, basicamente é isso. Nossa aula está dividida em 5 tópicos. Nós iremos aprender que o livro de Mórmon é uma vigorosa evidência da divindade de Jesus Cristo, mas também nós iremos aprender que o livro de Mórmon e a Bíblia, elas confirmam um ao outro, né? O livro com a Bíblia. Também nós iremos tratar do papel do livro de Mórmon com essa coligação de Israel, tá? Quarto tópico, que a gente pode chamar assim de tópico, né? É receber um testemunho do livro de Mórmon é essencial para que o pesquisador se converta. E por último, o livro de Mórmon confirma a veracidade da restauração do Evangelho, tá certo? Então, nesses tópicos, eu irei lançar perguntas para nossos alunos que assistiram presencialmente uma vez, mas a gente está mais no modo online. E lembrando também, todas as pessoas são bem-vindas, tanto os nossos alunos que já estão matriculados, como qualquer outro membro que venha a assistir essa aula aqui pela internet, que também venha se matricular. Outro detalhe importante são todos os nossos amigos visitantes. São muito bem-vindos aqui. Não precisa ser membro para assistir essa aula, tá certo? Então você que não é membro da igreja, sinta-se bem aqui na nossa aula. Deixa também nos comentários o seu nome, a sua cidade e alguma forma de a gente entrar em contato com você. Diz se você conhece algum membro, deixa aí nos comentários algum membro que mora aqui em São Luís do Maranhão, tá? Que aí a gente consegue, através dos nossos irmãos, chegar até você, tá bom? Então esse é o título da nossa aula que está aparecendo aí para você. Qual é o papel do livro de Mórmon? Tá? Essa é a aula de número 5 aqui da nossa estaca São Luís, no Maranhão. Muito bem, eu gostaria de começar trazendo para nós essa reflexão aí.
que se encontra no Novo Testamento, no livro de Atos. Tá? Então, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 21, eu coloquei aí, em vez de 2 pontos, era para ser um tracinho, né? Diz o seguinte, vou ler para nós. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo haveria de padecer. E ele padeceu, né? A gente sabe que Cristo padeceu, mas não parou por aí. Aí Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e ele enviar a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Né? Então, o que Deus falou se cumpre, gente. Nós sabemos que todos os profetas anunciaram, prenunciaram Jesus Cristo. Alguns conviveram com Cristo, como os apóstolos de Cristo, né? E após isso, na restauração de todas as coisas, o profeta Joseph Smith conversou com Deus e Jesus Cristo. Pessoalmente, Deus e Jesus Cristo apareceram para este jovem e revelaram a Joseph Smith que a igreja não estava na terra, tinha sido retirada, mas que através dele a igreja seria restaurada novamente com o sacerdócio, com todas as ordenanças necessárias para a exaltação de uma pessoa aqui na terra. E um particular que a gente vai falar, que é a pedra angular da nossa religião, que também faz parte da restauração de todas as coisas, é o livro de Mórmon. Isso é que a gente vai aprender aqui, tá certo? Então, vamos ver o que a gente pode aprender com esse tópico aí. O livro de Mórmon é uma vigorosa evidência da divindade de Jesus Cristo. Aqui a aula vai ser rapidinha, mas em casa vocês vão ter essas designações de leitura das escrituras, tá? Por acaso, se tiver algum jovem amigo aqui da igreja assistindo, né, que queira ter acesso ao livro de Mórmon, peça aos missionários, né, entre em contato comigo aqui no chat, que eu conseguirei mandar o livro para vocês. Ou então também vão na internet e veja se dá para baixar o livro no site lds.org. Lá você consegue também ter acesso às escrituras, como a Bíblia Sagrada e o livro de Mórmon. O que significa essa imagem aí? O livro de Mórmon é uma vigorosa evidência da divindade de Jesus Cristo. Então essa pergunta eu vou lançar para Tainara, a nossa querida aluna Tainara. Para você, Tainara, escreva nos comentários o que significa essa imagem que está registrada no livro de Mórmon, essa ocasião aí. Então, o que significa? Outra pergunta agora para Carlos Gabriel, que também é membro e aluno dessa classe. Carlos, me diga uma coisa. Essa passagem aí evidencia um acontecimento que o mundo pouco conhece, tá? Aí a pergunta é: o que significa os índios, os antepassados dos índios, receber essa visita de Jesus Cristo? O que significa para todos nós? Tá? Fala com tuas próprias opiniões, escreve uma frasezinha pequena aí no comentário. Mesma coisa, Tainara. Tainara, o que significa esta figura
E Carlos Gabriel, qual é a importância da visita de Jesus Cristo para os antepassados dos índios, né, que foram encontrados aqui nas Américas, tá bom? Então, para resumir aqui, o principal propósito do livro de Mórmon é convencer todas as pessoas de que Jesus é o Cristo, o Salvador. Passando essa lâmina para outra, vamos para cá. 1, 2, 3 e foi. Pronto. Aqui nós temos algo que muitos irmãos das outras igrejas não aceitam com bons olhos ainda, mas é porque ainda não experimentaram, não perguntaram a Deus se o livro de Mórmon é a palavra dele também, assim como a Bíblia. Porque depois que ele, com o coração sincero, perguntar, ele vai receber um testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, tá? Mas é isso aí que a gente precisa ensinar. A gente precisa quebrar esse paradigma de que os evangélicos acham que é somente a Bíblia que é a palavra de Deus, o restante é anátema. Mas não é assim. O Senhor, ele revelou também os seus mandamentos aos antigos antepassados dos índios aqui nas Américas. Esses registros são conhecidos como livro de Mórmon. Eles andam junto, prestando testemunho, assim como a Bíblia. Então, o livro de Mórmon presta testemunho da divindade de Jesus Cristo e de seus mandamentos e ordenanças sagradas para a exaltação no reino dele, de Deus, e a Bíblia também faz isso. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela passou por muitas mãos e mudanças ocorreram. Materiais foram retirados da Bíblia, e isso faz com que muitas coisas ficaram perdidas. E o livro de Mórmon veio para restaurar muitas dessas doutrinas que fazem, às vezes, confusão na cabeça das pessoas. Mas olha, futuro missionário da igreja, você que me ouve, o importante é nós ajudarmos as pessoas a buscarem seu próprio testemunho do livro de Mórmon, tá? Porque a gente pode até convencer, mas lembre-se, quem converte é o Espírito Santo, ele é que converte as pessoas, tá bom? Lembre-se disso. Vamos ver o que nós vamos ter de escritura. Então elas andam junto, né? A Bíblia e o livro de Mórmon. Vamos abrir aqui uma escritura para que a gente aprenda mais. Se bem que eu também vou dar a designação agora para o Wallace e a Carol, Ana Carolina, tá? Mas antes vamos ler o que nós temos aí, essa perguntinha para reflexão. Por que os missionários devem usar tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon ao ajudar as pessoas a aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Então, Wallace, você vai ler para nós e postar nos comentários o que você entendeu. Pode até copiar e colar a escritura e embaixo colocar um comentário. Segundo Nefe, capítulo 3, versículo 12, você lê e comente para nós aí no chat. E Carol vai ler as escrituras lá em Ezequiel, Antigo Testamento, para que você entenda e explique para nós o que você entendeu a respeito da Bíblia e o livro de Mórmon um dia andarem juntas, tá bom? Está em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 15 ao 17. Não esqueça, lembre-se disso, eu vou cobrar de vocês, tá? Eu vou olhar nos comentários aqui e procurar as respostas que a gente precisa para enriquecer nossa aula. Pronto, vamos para essa das penúltimas partes aqui. Já estamos para encerrar, porque eu tenho dado as designações. Com as designações, vocês fazendo, cada um de vocês fazendo em casa, vai ficar bem legal essa aula.
Então, o papel do livro de Mórmon na coligação de Israel. A gente até começou a falar disso, né? Então, ele tem um papel primordial. Se você recebe um testemunho, orou, leu o livro de Mórmon, orou ao Pai Celestial para saber se ele é verdadeiro, pronto, você coligou com o Evangelho Eterno. Você vai estar coligando com a igreja viva e verdadeira sobre a face da terra. Escrituras que irão lhes ajudar. Agora eu vou pedir para quem comentar essa escritura. Vai ser o Vinícius. Vinícius, você vai ler e comentar o que você entendeu em 1 Néfi, capítulo 10, versículo 14. Adrian da Ala São Luís, Adrian, você vai ler 3 Néfi 16, versículo 4 e 5 e comentar aí abaixo para nós o que você entendeu, tá? Sobre a coligação de Israel. E também eu vou dar uma designação especial para nosso querido aluno Galileu. Galileu, ele é da ala Vila Palmeira, frequentou o primeiro semestre, então estamos animados para que você frequente esse segundo semestre, tá bom? Então essa designação vai para você, Galileu. Você vai ler 3 Néfi 20, versículo 13 e compartilhar conosco aqui as reflexões que você entendeu sobre a coligação de Israel, o papel do livro de Mórmon na coligação de Israel, tá certo? Pronto. Vamos agora analisar isso aqui, esse tópico. Gente, esse aqui é o básico, essencial, é como se fosse a água. A água é essencial para a nossa vida. Então, para que você seja nutrido, fortalecido, persevere até o fim, você precisa receber um testemunho de que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus, é tão sagrado quanto a Bíblia, porque a Bíblia a gente conhece, sabe que ela é uma escritura sagrada. Falta as pessoas do mundo fazerem essa experiência, buscar a Deus e perguntar se o livro de Mórmon também é escritura sagrada, tá bom? Então essa pergunta faz com que todos vocês, você que está me ouvindo, reflita, tá? Nós temos a Bíblia Sagrada, mas também nós temos o livro de Mórmon, o outro testamento de Jesus Cristo. Então, para você que não conhece nada a respeito do livro de Mórmon, quando você lê essa parte, um outro testamento de Jesus Cristo, faz você pensar em quê? Tá bom? Se você quiser compartilhar conosco, você que não é membro da igreja, compartilhe conosco. O que faz você pensar quando você lê um livro escrito assim, um livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo? Tá? Qual é o sentimento que você tem? Beleza? Então, eu gostaria de compartilhar um testemunho dado por um dos pioneiros da igreja, era Parley P. Pratt. Parley P. Pratt disse o seguinte a respeito do livro de Mórmon, né? Abri meus olhos com avidez e li sua página, título. Então li o testemunho de várias pessoas em relação à maneira como foi encontrado e traduzido. Após isso, comecei a ler seu conteúdo. Li o dia inteiro. Comer era um fardo. Não tinha o menor apetite. À noite, dormir era um sacrifício, pois eu preferia ler. Enquanto lia, o Espírito do Senhor estava sobre mim. E compreendi que o livro era verdadeiro. Tão clara e manifestamente quanto um homem compreende e sabe que está vivo. Então ali, Parley P. Pratt recebeu o testemunho do Espírito Santo de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus.
Então você que me ouve, você não tem o testemunho do livro de Mórmon, precisa ter, para que você persevere até o fim, tá? E você só vai conseguir fazendo as duas principais coisas: estudar o livro de Mórmon, as escrituras, e fazer a oração ao Pai Celestial perguntando se o livro é dele, é verdadeiro. E ele irá responder para você. Ele sabe a maneira melhor que você irá saber diferenciar um sentimento qualquer com um testemunho da veracidade. Então tá aí, Paralelepipete, 1874. Então, nós temos aqui também quem está matriculado: Leandro, Tainara, que já tem designação de escritura, Carlos Gabriel, Wallace, Carol, Ana Carolina, Vinícius, deixa eu ver quem mais, Adrian e o Galileu Maravalho. Eu tenho uma pergunta para vocês, antes da gente encerrar aqui nossa aula, que já está chegando ao final. Então, eu gostaria que todos vocês aqui e os outros mais que estejam na nossa aula também compartilhem conosco esta pergunta: qual escritura tem ajudado você mais recentemente? Então, preste testemunho de uma escritura que tem tocado você recentemente e assim te ajudado a se religar com Deus, tá bom? Então vamos para o último tópico. O livro de Mórmon confirma a veracidade da restauração. Olha, gente, a respeito dessa pergunta, escreva nos comentários, tá? Qual é a escritura que tem tocado você de maneira muito especial essa semana, tá bom? Então, aqui sobre a confirmação da veracidade da restauração, eu separei aqui um trecho de um discurso do presidente Gordon B. Hinckley. Ele disse o seguinte: cada vez que incentivamos as pessoas a lerem o livro de Mórmon, estamos lhes fazendo um favor. Se elas o lerem em espírito de oração e com o desejo sincero de conhecer a verdade, elas saberão, pelo poder do Espírito Santo, que o livro é verdadeiro. Com esse conhecimento, fluirá uma convicção da veracidade de muitas outras coisas, né? Porque se você recebe o testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, você saberá que José Smith realmente foi inspirado por Deus e é um profeta, né? Que a Igreja de Jesus Cristo é o reino de Deus. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias está estabelecida em preparação para a segunda vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas continuando aqui o que o presidente Hinckley falou, né? Pois se o livro de Mórmon é verdadeiro, então Deus vive. Se o livro de Mórmon é verdadeiro, então Jesus é verdadeiramente nosso Redentor, o Salvador do mundo. O grande propósito de sua preservação e surgimento é convencer os judeus e gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. Então, se o livro de Mórmon é verdadeiro, Joseph Smith foi um profeta de Deus, pois ele foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer à luz esse testemunho sobre a divindade de nosso Senhor. Se o livro de Mórmon é verdadeiro, a igreja é verdadeira, pois a mesma autoridade que esse registro trouxe à luz, né, está presente e manifesta entre nós hoje. É a restauração da igreja declarada pelo Salvador lá na Palestina. É a restauração da igreja declarada pelo Salvador quando visitou este continente americano aqui, este continente, conforme estabelecido nesses registros sagrados, né, que é o livro de Mórmon, tá? Então,
te convido agora a agir, tá certo? Então, para cada um, para você que está me ouvindo, eu tenho 3 designações para você. Vamos ver aqui quais são. Então, a melhor maneira de se preparar para ser um missionário de tempo integral é fazer o trabalho missionário agora, tá? Então, só rapidinho. Então, essas 3 designações eu gostaria de ficar acompanhando com você. Pode ser aqui pelo chat. Também a gente tem nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Para a gente interagir e sentir essas experiências através do to do, fazendo, né? A gente vai ter que agir, fazer, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês as 3 designações. Vamos lá. Estabeleçam metas pessoais de fazer o seguinte: 1. Leiam o livro de Mórmon inteiro e orem para saber sobre sua veracidade, mesmo que já tenham feito isso no passado. Então, eu desafio você, meu aluno, e você que está me ouvindo, a ler o livro de Mórmon inteiro e perguntar para Deus se ele é verdadeiro. Item 2. Estabeleça o hábito de ler o livro de Mórmon diariamente, tá? Então não precisamos fazer igual Parley P. Pratt, que não queria comer, não queria dormir, porque ele estava tão entronizado com o Espírito Santo que ele se sentia desconfortável se ele não estivesse ali comendo as escrituras, digamos assim, né? Então, Parley P. Pratt, ele recebeu o testemunho naquela intensidade que ele fez, mas a gente pode também fazer aos poucos. Então, lendo o livro de Mórmon diariamente, você chegará a um certo momento que você leu ele todo. E lembre-se de fazer oração a Deus. E a última, apresente o livro de Mórmon a alguém durante esta semana agora. Então, esse é o desafio último dessa aula de hoje. Você vai pegar um livro de Mórmon, vai apresentar a um colega, um amigo, lembrando que nada deveis fazer sem antes orar ao Pai, para que nossas ações sejam benéficas, sirvam de benefício para nós, né? Tá certo? E aí pense numa pessoa para você entregar o livro. Eu também vou fazer, tá certo? Então, pessoalmente ou então por meio da mídia social. Se você não tem um livro, né, e queira entregar pela internet o livro em PDF, vá lendo também, tá certo? Então essa é a aula de hoje. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele é nosso Salvador, eu sei que nosso Salvador Jesus Cristo, Ele retornará aqui para a terra, que a obra missionária, ela está propagando o Evangelho restaurado para que todas as nações, tribos, línguas e povos saibam que o profeta Joseph Smith foi chamado por Deus. E aí a pessoa tem o livre-arbítrio de escolha, né, de buscar conhecer essa verdade por ele mesmo, ou então não seguir, tá certo? O Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. E quando todas as pessoas ouvirem falar de que a igreja está restaurada aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo está restaurada, que todo filho de Deus aqui na terra ouvir falar o nome de Jesus Cristo, saber que Jesus Cristo é aquele homem que viveu lá na Palestina e morreu e ressuscitou, nessa hora tudo já vai estar esclarecido. Nosso Salvador e Redentor retornará. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então chegamos ao final de nossa aula, ok? Então encerraremos com uma oração. E a oração será deixada por mim mesmo.
Edsal. Só um momento. Bondoso Pai Eterno, te agradecemos por este dia de vida que o Senhor nos dá, te agradecemos pelo sacrifício que Jesus Cristo fez, nós te agradecemos por o Senhor e seu Filho ter restaurado o Evangelho nestes últimos dias e sermos participantes dele. Que o Senhor nos abençoe com muita sabedoria, que ajude-nos a fazer boas escolhas, para que nosso espírito, nossa alma se encha de mais luz e verdade e seja um farol para as outras pessoas ao nosso redor. Que a gente faça sempre boas escolhas que nos levem a Ti. E essa oração te fazemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Tá? Lembre-se de seguir aquelas designações que eu deixei aí na videoaula, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, tchau.